Olá, mulherada! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Como foi a semana? A minha foi corrida, com tantas coisas para fazer, né? Tantos desafios diários, casa, marido, filhos, coisas para resolver. Acredito que não seja diferente na sua vida, né? Nós, como mulheres, temos N afazeres. E quase que passa batido uma semana sem ter um vídeo, né? Então, mulherada, eu tenho aprendido que nós precisamos fazer as coisas com excelência. E eu quero te fazer essa pergunta: você é excelente em tudo aquilo que você faz? Você arruma a sua casa da forma mais excelente? Você faz a sua comida da forma mais excelente? Você cuida do seu marido, filhos ou de qualquer outra pessoa, da sua mãe, do seu pai, de forma excelente? Gente, quem me conhece sabe que eu gosto de ler, eu gosto de estudar. E eu estou lendo um livro agora que tem assim me impactado muito. E eu vou começar a falar com vocês aqui sobre as minhas leituras, sobre as coisas que eu tenho aprendido e tem agregado muito valor na minha vida. Esse livro é esse aqui, ó. Salomão, o homem mais rico que já existiu. E aí você me pergunta: você está lendo esse livro porque você quer ficar rica, né? Claro, seria hipócrita se eu falasse para vocês que eu não quero. Até você quer. Quem não quer uma vida excelente? Quem não quer viver com prosperidade? Quem não quer viver com abundância, com fartura? Quem não quer? Né? A gente trabalha em busca disso. A gente vive para poder viver uma vida excelente, não uma vida de qualquer maneira. E dentro desse livro, eu comecei a lê-lo e eu confesso para vocês assim que eu estou ficando apaixonada por esse livro. Eu ainda não terminei, estou praticamente na metade do livro, mas eu quero compartilhar com vocês isso. Esse livro ele é todo pautado no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, né? E curiosidades interessantes e importantes que muitas vezes a gente não sabe, mas pessoas que estão aí na mídia, que fizeram sucesso, tiveram os seus nomes escritos na história, né? Essas pessoas leram o livro de Provérbios e tomaram as suas decisões pautadas nesse livro, construíram a sua carreira, a sua vida pautadas no livro de Provérbios. Vou ler para vocês aqui, ó, algumas das pessoas que fizeram isso. George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Henry Ford, Thomas Edison, todos eles leram Provérbios na sua juventude, tá? E eles foram sensacionais em tudo aquilo que eles fizeram. Aí os ícones modernos, né, da nossa geração, que são Bill Gates, Sam Walton, Ellen Keller, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, todas essas pessoas leram o livro de Provérbios. E são pessoas assim que eu super admiro. A Oprah, para mim, é uma mulher de referência, como com força, com garra, com sabedoria, com inteligência, a mulher que deu a volta por cima. E tem tantas outras mulheres, né, na nossa história, principalmente mulheres negras, né, que fizeram a diferença na geração delas. Quem nunca conheceu a história da Oprah, eu te recomendo que você faça uma busca por saber quem ela era. Ela veio de uma família totalmente distorcida, sofreu abuso por parte do pai, por parte do irmão, e me parece até que chegou a engravidar, mas não teve essa criança. Mas enfim, veio de uma história de muito sofrimento e de muita dor. E hoje é uma dos ícones mundiais, é essa mulher. O programa dela, todo mundo quer estar no programa dela porque é sensacionalíssimo, né? Então assim, ela fez tudo de forma excelente. Ela foi diligente naquilo que ela fez. Diligência é a chave que vira a todas as situações da nossa vida, é a chave que abre as portas. O que é ser diligente? É ser organizado, é ser excelente em tudo aquilo que você fizer, é fazer com amor, é fazer com graça, é buscar conhecimento, é buscar conselhos, mas não se contentar em fazer de uma forma medíocre, de fazer mais ou menos e tá bom assim, não. O diligente, ele faz tudo com êxito, e é isso que Salomão fazia. Tudo que Salomão fazia, ele tinha diligência. Portanto, se você começar a ler o livro de Provérbios, você vai observar isso com riqueza de detalhes, né? Onde ele fala que até
Os reis têm seus conselheiros. Todo mundo precisa de conselho numa determinada hora da vida. E a gente precisa saber com quem se aconselhar. A gente precisa saber com quem eu posso compartilhar. Compartilhe os seus sonhos, seus projetos, busque direção com pessoas que estão num nível muito maior do que você. Nunca compartilhe os seus sonhos com pessoas próximas a você, da sua família. Sabe por quê, querida? Ah, mas você está diminuindo a família. Não, não estou diminuindo, a não ser que essa pessoa tenha uma visão muito excelente, muito maior do que a sua. Do contrário, não compartilhe nada, sabe por quê? Porque senão ela vai jogar areia. Vai te fazer te desanimar do seu sonho, do seu projeto. Então, se você tem um sonho de realizar ainda esse ano, mas talvez você pense, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Sabe que eu tenho aprendido coisas muito interessantes, né? Eu entendo que a palavra de Deus, ela é o livro mais antigo, porém o livro mais atual que existe. E nos ensina a questão de gerar as coisas que não existem, né? E chamar a existência como se elas fossem. Isso é fé. É trazer à existência aquilo que não existe. E eu tenho aprendido esse poder da fé, esse poder da mentalização, de crer que as coisas podem mesmo acontecer. Um exemplo muito claro e vivo disso foi Jacó, né? Que ele era enganado, trapaceado pelo seu sogro, né? Porque o sogro viu que a prosperidade estava sobre ele, então começou a enganá-lo em questão das cabras. E Deus deu a ele uma estratégia. E ele cortou varas e riscou elas e colocou à frente do lugar onde essas cabras bebiam água. E ele fez um trato com o seu sogro. Estou explicando de uma forma assim bem simplificada, tá, queridos? Depois vocês procurem lá. Ele colocou essas varas diante do lugar onde elas iam para se alimentar, para beber águas, e ali acontecia o cruzamento entre machos e fêmeas. E ele começou a mentalizar que aquelas que nascessem nasceriam malhadas. E elas começaram a nascer malhadas. Ele ficava ali observando, olhando para elas e declarando, mesmo com toda a sua fé, que elas nasceriam malhadas. E elas nasceram. Elas nasceram e o rebanho dele se tornou muito maior do que o seu sogro, que antes o queria enganar. E Deus transformou a história de Jacó. Então, queridos, muitas vezes, a gente fala que conhece a Deus, mas a gente não conhece a nada. A gente não sabe o que diz as Escrituras, a gente não sabe utilizar desse poder, desse benefício que a palavra de Deus nos garante. Eu não estou falando de religião, não, querido. Estou falando de Cristo, estou falando de fé. É isso que muda a nossa história. É você crer que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu ou pensou, como diz lá em Efésios 3:20, que fala isso. Que Deus, ele faz. Então, comece a buscar essa excelência. Você vai pegar, nós estamos aí no finalzinho de janeiro, né? Já concluindo um mês, né? Esses dias mesmo foi ano novo, né, gente? E o mês já está chegando ao fim, mas ainda dá tempo. Pega aí o seu papelzinho, coloca aí as suas metas desse ano, os seus sonhos, os seus projetos. Começa a alinhar. O que você precisa fazer hoje para que haja a realização do seu sonho? Talvez você precise gastar menos, talvez você precise aprender o que é prioridade, o que é secundário. Talvez você precise aprender quais são as formas de gestão, de como fazer as finanças da sua casa, de como administrar as finanças. Então, tudo isso hoje, todo o conhecimento está disponível para a gente. Isso tem na palavra de Deus. A palavra de Deus fala, sabe o que, gente? Lá em Lucas, que fala que tudo que você for fazer, senta e calcula antes. Olha só. Então, tudo exige organização. Nós precisamos ter essa organização na nossa vida, porque quando nós começarmos a agir dessa maneira, é impossível de não termos a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de princípios. Para viver as promessas, nós temos que viver os princípios. E Deus nunca fica devendo nada para ninguém, nem para mim, nem para você. Então, busque ser excelente em tudo. Comece o seu dia de forma excelente. Você sabia que o primeiro pensamento do dia vai influenciar o restante dele? Talvez, quando você acorde, acredito que hoje 99,9% das pessoas, a primeira coisa que faz ao acordar é pegar o celular para ver se tem mensagem, olhar Instagram, olhar Facebook, né? Olhar todas as redes sociais possíveis, e olha jornal, e olha notícia, e olha tudo.
Mas eu tenho aprendido que essa não é a forma legal. Quando nós acordamos, o nosso cérebro ele está sendo reiniciado, né? E os primeiros 20 minutos, o que nós absorvemos de informação é o que vai determinar o nosso dia. Por exemplo, se eu vejo lá um jornal e aí já colocou lá pai mata filho, mãe matou filho, aquilo gera em nós o quê? Um sentimento de tristeza, de indignação. E aí você vai passar aquele dia pautado naquilo ali. Se aparece uma possibilidade de alguma coisa, você vai estar descrente com aquilo. Porque seu primeiro pensamento do dia foi de descrença, foi de tristeza. Agora, se você já começa o seu dia ouvindo uma palavra de Deus, principalmente, lendo um versículo que te causa vida, né, que te traz vida, que te traz esperança, automaticamente, quando surgir um desafio durante o dia, você vai falar: opa, essa daí eu tiro de letra, isso aí eu sei como fazer, é fácil resolver, porque você está alimentando da fonte certa. Qual é a fonte que você tem se alimentado? Sabe, isso define muito sobre quem você é, quem você está sendo e quem você vai ser. As suas escolhas definem você no futuro. Talvez hoje você está em processo de formação e isso não te define ainda. Mas se você permanecer no nível de escolhas que você está fazendo hoje, como vai ser o seu futuro? Queria que você pensasse aí um pouquinho e que você pudesse me responder isso ou responder a si mesma. Sabe, viva a excelência. Faça tudo com excelência, sirva as pessoas com excelência. Essa semana aconteceu um fato muito interessante comigo. Eu saí para pôr lixo na rua e tinha uma moça, duas moças, na verdade, varrendo a rua. E ela me chamou e me pediu água. Falei, claro, com certeza. Entrei na minha casa, peguei a água mais gelada que eu tinha, peguei a taça mais bonita que tem no meu armário e fui servir água para ela. Aí ela foi e falou comigo assim, é sério? Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, eu vou beber água nessa taça linda, chique desse jeito? Eu falei, sim, por que não? Aí ela falou, por nada. Mas eu não acredito que eu vou beber água nessa taça. Eu falei, vai, porque você merece o melhor. Você tem que ter o melhor. E ela ficou constrangida, gente, você acredita? Ela ficou me olhando assim, sem graça, um pouco sem reação. Aí bebeu a água, chamou a amiga, bebeu também. A amiga pegou a taça, deu uma olhadinha assim. Por quê? Acredito eu que quando pedem alguém água, a pessoa deve trazer num copo descartável, não deve ter aquela preocupação de trazer uma água geladinha. Gente, para e pensa, um calor que está fazendo esses dias. Eles estão na rua, debaixo do sol, varrendo as ruas, cuidando de algo para nós. Então, o mínimo que eu posso fazer é servir com excelência. É cuidar. E o que é um copo com água, queridas? O que é isso? Mas a palavra de Deus fala que Deus nunca fica devendo nada para ninguém. E quando nós honramos, nós servimos as pessoas, Ele nos abençoa. Ainda que ninguém veja, mas Ele vai nos abençoar. Eu não estou contando isso aqui para você para me colocar como uma pessoa boa ou superior. Não, eu estou em fase de aprendizagem assim como você está. Mas como eu tenho aprendido a excelência, eu tenho colocado em prática a excelência. Quando eu vou cozinhar, eu quero fazer a melhor comida. Quando eu arrumo a minha casa, eu quero que ela fique da melhor forma. Eu quero mais arrumado, mais cheiroso, mais bonitinho possível, porque eu tenho entendido que a excelência atrai excelência. Então, se eu vivo de qualquer maneira, se eu vivo na mediocridade, no pessimismo, eu vou atrair isso para a minha vida. Porque aquilo que eu mentalizo, aquilo que eu vejo, a palavra de Deus fala, né? Que assim como você pensa, assim você é. Então, eu preciso mudar o meu pensamento todos os dias. Se você pensa que você é derrotada, fracassada, você será exatamente assim. Se você pensa que você é vencedora, gloriosa, que você nasceu para vencer, que todos os dias, quando você acorda, o mundo conspira a seu favor, os anjos dizem amém. Se você crê dessa maneira, é assim que vai ser. Então mude o seu vocabulário, mude as suas escolhas, invista o seu tempo em leituras, crescimento, busca, invista o seu tempo na maior fonte de vida que você pode ter. Essa daqui é incomparável, de todos os conhecimentos, de todos os níveis. Igual esse daqui não tem, queridas.
Não tem, não tem. Aqui tem resposta para tudo, para todos os seus dilemas, seus problemas, suas dores, suas frustrações, resposta para todas as conquistas que você quer fazer, para todas as alegrias que você possa viver, tudo está aqui como resposta. E saiba de uma coisa, Deus já fez tudo por você. Coloque isso no seu coração. Não se coloque numa posição de derrotada. Creia que você é mais do que vencedora, porque o Senhor já fez isso por você. Ele te resgatou, ele pagou um alto preço. Eu não me canso de dizer isso, porque ele fez isso comigo. Se hoje eu estou aqui podendo falar com vocês, vocês já viram os meus outros vídeos, Deus me curou da depressão, da síndrome do pânico, de uma vida totalmente medíocre, miserável. E hoje eu vivo mesmo uma excelência com Cristo. E é o que faz a diferença. Não adianta eu estar na igreja de segunda a segunda se eu não viver Cristo, se eu não viver a palavra. O que muda a minha vida é a palavra, é amar ao próximo, é servir, é cuidar, é fazer mesmo tudo com excelência, como Cristo fez. Cristo não faz para você nada de qualquer jeito, ele não te dá nada pela metade. Ah, mas a minha vida está muito ruim. Te garanto que não tem nada a ver com Cristo. Com certeza está pautado nas escolhas que você está fazendo. Então analisa aí um pouquinho, pensa comigo e bora lá viver uma vida de excelência? Bora estabelecer alguns limites, padrões, ressignificar algumas coisas, dá uma analisada aí ainda nesse início de ano, o que precisa ficar, o que precisa tirar, o que você precisa acrescentar na sua vida para que você possa viver um ano diferente de todos os outros que você já viveu, porque só depende de você. Tá bom, minha linda? Um grande beijo. Até semana que vem. Se Deus quiser, que você tenha aí um fim de semana, uma semana cheia, repleta de bênçãos sobre você e sobre a sua casa. Um beijo, lindona. Até a próxima.